Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao presbítero Render pela condução do nosso culto até hoje, até agora, até esse momento. E como eu expliquei de manhã, essa voz não é problema tecnológico, é problema biológico. Então, vamos que vamos, conto com a sua oração. Deus, na sua provisão, nos deu um texto um pouco mais curto hoje, mas ainda temos vários minutos pela frente. Pela graça dele, certamente chegaremos até o final dessa nossa continuação, a nossa exposição, irmãos, no livro de Isaías, e hoje chegamos à nossa mensagem 42. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 44, que interrompemos semana passada, até o versículo 5. E durante toda essa caminhada, lá está o tema de Isaías, que temos juntos aprendido. Vamos lá, irmãos, quero convidá-los a me ajudar aí a uma só voz. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Para nos dar essa relembrada, irmãos, nós já aprendemos que Isaías encerra no capítulo 39 a primeira parte do seu livro. Primeira parte essa que é principalmente de advertências e condenação diante das escolhas erradas que o povo de Deus foi tomando, o povo de Israel, mais precisamente o povo de Judá ao sul, buscando alianças com povos pagãos, em lugar de confiar apenas no Senhor. Inclusive, nós encerramos o capítulo 39, vendo Isaías dizendo para o rei Ezequias que a Babilônia viria e iria tomar tudo aquilo que era do povo de Deus, anunciando bem antes de acontecer o cativeiro babilônico, que nós sabemos de fato aconteceu e levou 70 anos. Então, irmãos, nós passamos, depois de um breve intervalo, a nossa segunda parte do livro, que vai do 40 até o final, do 66, onde o tom muda. As mensagens, apesar de haver aqui e acolá uma chamada diante do povo, há muito mais palavras de esperança, palavras de consolo, porque Isaías de fato está profetizando para o povo do futuro. O cativeiro não acontece no tempo de vida de Isaías. Na verdade, ele morre provavelmente nos dias do filho de Ezequias, Manassés, provavelmente martirizado pelo próprio Manassés. E aí vão-se vários reis ainda, e a coisa só vai de mal a pior, e ali há várias décadas é que acontece de fato o cativeiro, e é para esse público que Isaías profetiza no futuro, trazendo essa palavra de consolo que um cativeiro tinha um tempo determinado e ele iria chegar à sua conclusão. Mas nesse pedaço que nós estamos, irmãos, do 40 apenas até o 48, o que Deus tem se ocupado é de, digamos, se defender diante do seu próprio povo, porque este reclamava do cuidado e do tratamento de Deus. A gente viu isso lá no capítulo 40, repetindo, versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? E aí o povo respondia, o Senhor não se interessa por minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então, vez após vez, o Senhor está mostrando, capítulo 40, 41, 42, 43, agora no 44, que este não é o caso. O que acontece é que eles estão sendo disciplinados por causa de suas decisões e estão reclamando disso. É o filho que desobedece, certo? E reclama da vara, da palmada, da chinelada. Ele não acha justo ser disciplinado, mesmo que tenha desobedecido. E é sobre isso que o Senhor está tratando aqui nesse trecho. Obrigado, irmão. Então, irmãos, como eu disse, ele está fazendo essa defesa. E hoje nós vamos do capítulo 44 e do versículo 6 a apenas o 23, certo? Porque o resto do 44 a gente vai deixar para ficar junto com o 45, faz parte do mesmo contexto, da mesma perícope para os nossos estudantes de pregação expositiva. Então, por enquanto, a gente vai apenas até o versículo 23. Peço, irmãos, a extrema ajuda dos irmãos. Vou ler aqui bem baixinho para poder sair na gravação, mas preciso da sua ajuda na leitura. Versículo 6 ao 23 do capítulo 44 de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu,
que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do seu braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição, assa carne e come sua porção. E também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto. Gritem bem alto, ó profundezas da terra, e rompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. Meus irmãos, esta ideia de como Deus é incomparável já foi explorada por Isaías mais de uma vez na sua profecia, até agora. De fato, inclusive, falamos na primeira mensagem da segunda parte, lá no capítulo 40, exatamente sobre isso. Nós falamos sobre a grandiosidade do nosso Deus, apontando sua confiabilidade, incomparabilidade e incansabilidade. Lembra dos termos? Isto é, não há ninguém tão confiável como Ele, não há ninguém a quem nós possamos compará-lo, e não há ninguém como Ele que não se cansa e sempre realiza, do começo ao final, seus propósitos, o que Ele determina para as nossas vidas. Então, esse retorno ao tema que temos no nosso texto de hoje é realmente necessário. Deus não está assim repetitivo na sua mensagem para o seu povo.
Israel não aprendeu nada, será? Bem, meus irmãos, eu creio que a resposta a essas perguntas pode vir se nós olharmos para nós mesmos. A mensagem do capítulo 40 foi há pouco mais de um mês atrás, 4, 5 domingos atrás. Em cerca de 30 dias passados, aprendemos realmente e definitivamente a descansar na grandiosidade do nosso Deus, a confiar nele porque ele é incomparável e jamais se cansa. Aprendemos a olhar para ele com a nossa única e maior esperança. Enquanto nós pensamos na resposta a essas perguntas, nós vamos caminhar no nosso trecho que acabamos de ler em mais esta defesa de Deus para com Israel. E vamos admitir também uma defesa para com nós mesmos. Quando nós caímos no mesmo pensamento que vimos lá no capítulo 40, o Senhor não se importa com a minha causa. O Senhor não se importa com aquele pedido de oração. O Senhor não se importa com o que eu tenho passado. E assim por diante. O Senhor aqui, meus irmãos, está dando subsídios lógicos, argumentos lógicos para que o seu povo, incluindo eu e você, possamos realmente crer e confiar nele e em mais ninguém. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia. Convido você a anotar no seu boletim, seu celular, onde você estiver tomando notas. Devemos nos quebrantar diante do Deus em quem unicamente faz sentido confiar. Devemos nos quebrantar diante do Deus em quem unicamente faz sentido confiar. Cantamos agora há pouco sobre essa incomparabilidade de Deus, como Ele é maravilhoso. Nós cantamos muitas vezes, meus irmãos, sobre o poder de Deus. Nós cantamos muitas vezes sobre se quebrantar diante da pessoa do nosso Deus. Eu creio, amados, que isso tem uma aplicabilidade bem prática, desculpe até um pouco a redução, eu creio que toda aplicação deveria ser prática, mas muito, muito prática no nosso dia a dia. Deixa eu explicar o que é. Por que tanta gente vai atrás de livros, mensagens, igrejas que têm essas pregações que é muito mais autoajuda do que realmente evangelho? Porque nós queremos muitas vezes encontrar uma palavra que diga, existe solução para o seu problema, olha dentro de você. Ou então, Deus já está fazendo a solução do jeitinho que você quer, da maneira como você está pedindo. Tem uma canção de um cantor que eu admiro, gosto muito das letras dele, e a canção mais ou menos é assim, não vou lê-la toda, ou recitá-la toda, até porque eu estou traduzindo na minha cabeça e não vai dar para fazer inteira, mas a canção mais ou menos fala assim, eu havia pensado que tu tinhas te esquecido de todas as coisas que um dia eu te pedi, todas as promessas que um dia de ti eu recebi. E aí, durante a canção, ele vai dizendo assim, mas eu percebi que não, o Senhor não tinha esquecido, o Senhor estava fazendo as coisas, mas do seu jeito, no seu tempo, no seu propósito. Quantas vezes, meus irmãos, o que tem diante de nós o problema, tal como Israel, é porque as coisas não estão indo do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu quero. E aí nós achamos que nós oramos com o nada. Achamos que o céu é de bronze e a oração bateu e voltou. Quando de fato eu tenho resistido à resposta de Deus. Eu não tenho aceitado a resposta de Deus, porque para Israel, meus irmãos, neste contexto, a resposta de Deus era mudar o CEP de Jerusalém para a Babilônia. Eu não ia querer. Eu não os culpo por não gostar dessa mudança. Mas o problema é quando nós insistimos, mesmo percebendo e ouvindo de profetas, como Ezequiel, era o profeta lá no cativeiro, e como a própria palavra de Isaías, a quem eles receberam anos depois. Assim, meus irmãos, devemos nos quebrantar, nos humilhar, diminuir-nos diante do Deus em quem só nele faz sentido que nós possamos confiar. Em primeiro lugar, irmãos, do versículo 6 ao versículo 20, a palavra de Deus ensina nessa noite o seguinte: o contraste entre Deus e qualquer outra alternativa justifica confiar somente nele. O contraste entre Deus e qualquer outra alternativa justifica confiar somente nele. Versículo 6 ao versículo 20. O Senhor, então, meus irmãos, começa o seu argumento de defesa no verso 6
com credenciais sobre a sua própria pessoa. Ele começa dizendo que ele é o rei de Israel. Aqui ele toca na confiança que eles poderiam ter de que a promessa de um reino messiânico realmente iria se cumprir. Toda vez que Deus está sendo apresentado, e essa é a segunda vez nessas últimas mensagens como rei, ele está apontando para a promessa futura, a qual vimos em nossa EBD, certo? Creio que alguns não estão nem sabendo do que eu estou falando, porque não têm vindo e não têm assistido, mas nós vimos em nossa EBD que é prometido para o futuro o reino messiânico, que aqui ele menciona ao se chamar de rei. Porque de fato o Senhor reinará através da bendita pessoa do Messias, do Senhor Jesus. Ele reinará fisicamente sobre toda a terra durante o reino prometido. Jesus é chamado em Apocalipse, meus irmãos, perto do cumprimento dessa promessa, de Rei dos Reis, apontando como ele dominará sobre as nações, como tem sido profetizado. Em apresentar a sua pessoa aqui, além de rei, ele também se chama de Redentor de Israel. Repare que no verso 11 do capítulo 43, o Senhor já tinha afirmado isso. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador, que apenas é outra palavra para Redentor. E sabemos, meus irmãos, que novamente isso se cumpre de uma vez por todas e cabalmente na pessoa de Jesus. O anjo anunciou o nascimento de Jesus, dizendo que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele também se apresenta no versículo 6 como o Senhor dos Exércitos. Repare a progressão: Rei, Redentor, o Salvador, Senhor dos Exércitos. Ao que pula, meus irmãos, da primeira vinda de Cristo, certo? Como um humilde bebê, aquele que vem para salvar, e passa para a segunda vinda de Cristo, quando ele vem como Senhor dos Exércitos para julgar as nações e guerrear contra os seus inimigos. Só para citar um deles, durante pelo menos 7 anos, levantar-se-á um homem que vai falar de maneira arrogante contra o Senhor. E a palavra de Deus diz lá no final de Apocalipse que quando o Senhor Jesus voltar e em sua chegada será escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, exatamente de onde eu tirei o que acabei de afirmar, diz que ele matará este homem, este maligno, apenas com a palavra da sua boca. Não é como aqueles filmes, irmãos, que precisa de uma metralhadora ou de uma katana é a espada japonesa, né? Não, nada disso. Só em falar. Esse é o tamanho do poder do Senhor dos Exércitos. Todos os seus inimigos serão derrotados. E aí, finalmente, como cereja do bolo, esse toque, irmãos, também escatológico. Ele é o primeiro e o último. Ele é o único. Título que novamente, já falamos em mensagens anteriores, fala da pessoa de Jesus. É incrível, irmãos. Versículo 6. Olha quanta coisa, quanto teor messiânico, quanto teor a respeito de Jesus está presente em um só versículo, quando Isaías escreve. Obviamente o povo do seu tempo entendeu muito menos do que eu e você, porque nós temos o resto da revelação, o resto das escrituras, certo? Mas falava e apontava sobre o Messias, falava e apontava sobre Jesus. Então, assim, tendo se apresentado apropriadamente no verso 6, no verso 7 agora, o Senhor desafia novamente os homens a apresentar quem pode ser comparado a Ele. E o desafio, meus irmãos, é a mesma coisa que ele fez novamente é quem pode, como eu, predizer o futuro e fazê-lo acontecer. Porque não é só dizer vai acontecer, certo? Os profetas fizeram isso. Os profetas falaram sobre o futuro, mas eles falaram porque Deus havia revelado para eles. E Deus, de fato, fez o futuro acontecer. Como, por exemplo, o cativeiro babilônico. Eles já tinham sido avisados, inclusive através do próprio Isaías, como eu falei, finalzinho do capítulo 39. E aconteceu exatamente como ele disse. Ele disse também, nós passamos por esse texto, irmãos, há quase um ano atrás, que a virgem teria um filho. E eu e você sabemos o que aconteceu em uma noite em Belém, com o anúncio dos anjos, e a virgem teve um filho. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus desafia aqueles que creem em falsos deuses, né? Porque
Como é que você vai desafiar os falsos deuses? Eles nem existem. Mas vamos lá, desafiando esses entes, né, inexistentes, de como eles poderiam ser comparados ao Senhor, uma vez que Ele falava o futuro e fazia o futuro acontecer. Como Israel, meus irmãos, inclusive, diz o texto, versículo 7, era testemunha de que de fato o Senhor havia falado no passado e aquilo havia literalmente se cumprido no presente. E uma vez que Israel era testemunha disso, diz o texto, eles não precisavam ter medo no presente. O Deus de vocês controla todas as situações. Nós não sabemos, irmãos, até que ponto eles tiveram acesso à profecia de Daniel. Se você lembra bem, estamos estudando também de novo na nossa EBD, Daniel é um adolescente. Quando ele recebe a profecia, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua do cenário geopolítico dos próximos séculos, correto? Ele é um adolescente. Isso é o começo do cativeiro. Nós não temos ideia, meus irmãos, se Daniel espalhou essa notícia entre o povo, não tem como saber, mas a gente pode conjecturar que é difícil que tal coisa fosse guardada em segredo. Haviam outros conselheiros ali, havia os amigos de Daniel. Será que todo mundo se reuniu e disse, olha, o que aconteceu aqui dentro da corte, o Nabucodonosor, boca de siri, ninguém conta para ninguém. Acho difícil. É difícil manter um segredo com duas pessoas, imagina com, 10, 15, 20, 30, 40 ali dentro. De uma forma ou de outra, meus irmãos, o povo estava já recebendo palavras, ao meu ver, do que aconteceria no futuro e como Deus estava no controle de absolutamente todas essas coisas. Tudo estava indo como Deus havia planejado. Tudo que o Senhor tem planejado, inclusive, irmãos, para o nosso futuro, é para nos abençoar e para retratar o seu cuidado para conosco. Veja, nós não estamos dizendo que aquilo que o Senhor vai fazer, necessariamente eu e você vamos gostar. Não estou dizendo necessariamente que a gente vai gostar do plano de Deus, que ele vai ser agradável, que ele vai ser bonito, que ele vai ser formoso. Não é isso que eu estou dizendo, mas é para o nosso bem. O que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é que independente daquilo que Deus tem planejado para nós, o Senhor está no controle e está usando cada uma dessas circunstâncias para cumprir o seu propósito na nossa vida. Isso é a essência do que nós aprendemos através de Paulo em Romanos capítulo 8. No versículo 1, se você quiser lembrar Romanos 8, ele nos dá segurança sobre o nosso estado, sobre a nossa vida, desde o dia em que nos encontramos com Cristo. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A vida eterna está garantida, você não se preocupa mais com seus pecados, no sentido de que eles possam lhe condenar, porque não há mais condenação. Acabou. O verso 15, eu não posso expor Romanos 8 todo aqui, obviamente, vamos pular. O verso 15 nos fala da capacidade que temos hoje de vivermos libertos por causa da libertação, da condenação, libertos do pecado. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Somos libertos da condenação, somos capacitados a viver agora como filhos, e não acabou. O verso 18, porém, nos fala que a nossa realidade hoje não deve ser esperado como sendo um passeio no parque, um piquenique, uma moleza, não. Olha o que o versículo 18 diz. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. É interessante, irmãos, que a nossa leitura seletiva lê assim. Considero que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós há de se revelar. A gente meio que passa voando pela primeira parte. Vamos passar bem devagarinho? Considero que os nossos sofrimentos atuais está acontecendo, não é possibilidade, nem probabilidade, é realidade. Não podem ser comparados com a glória que nós há de ser revelada. Mas, irmãos, tanto a glória ser revelada é fato, como a atualidade, a realidade dos sofrimentos. Pastor, mas estava tendo tão bem, não há condenação, chamar pai de Abba, Deus de Pai, estava bonito.
Estava gostando. Essa parte aí. Mas veja por quê, meus irmãos. Realmente não é só vitória, como muitos ensinam e pregam por aí. Porém, não precisamos temer. O verso 28, o famoso verso 28, explica a razão da presença do sofrimento em nossa realidade presente. Sabemos, não sentimos, não a gente acha. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí Paulo completa o seu objetivo, sermos como Jesus, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, igreja, podemos deixar o medo de lado sobre o nosso futuro, pois o Senhor já esteve lá, e tudo está fazendo para o nosso bem, segundo o seu propósito predestinado para nós, que é formar Cristo em nós. Isso é o que menos se fala, meus irmãos, e sei lá quantos por cento que a gente podia chutar aqui, dos púlpitos e das igrejas. O Evangelho funciona, o Evangelho aponta para longe de mim e para perto de Cristo. Quanto mais mensagem vazia, oca, rasa, as pessoas ouvirem de um pseudo-evangelho, ou eu poderia chamar de um eu-evangelho, que aponta para si e para coisas para ele mesmo, a pessoa vai simplesmente buscar sempre como uma droga, uma próxima dose. Eu preciso de mais um pouquinho, de mais uma emoção. É por isso que muitas igrejas, irmãos, vivem de evento. Como diz o Silas Campos, evento só dá vento. Precisa de um próxima emoção, próxima animação, para manter você motivado. Meu irmão, minha irmã, me ouça. Isso vale para mim e para você. Se o Evangelho bendito de Cristo Jesus não motiva a sua vida no dia a dia, você ainda não entendeu para que ele serve. Nós acabamos de ver aqui nossos irmãos do Iêmen. Irmãos, semana retrasada a gente teve EBF. As crianças estavam aqui, cantando a plenos pulmões, brincando a plenos pulmões. Nossos ouvidos já ouviram eles brincando a plenos pulmões. Eles não têm condição de fazer isso. Quando eu era adolescente, para jovem também, a moda era o famoso louvorzão. Estão tentando ressuscitar isso ultimamente. O pessoal se reunia para cantar durante 1h30, 2 horas, assim vai. Porque depois vem o tal do, na presença de Jesus, da vontade de pular, cantar, de dançar, de fazer malabarismo, de fazer sei lá o quê. Eu nunca vi alguém dizendo na presença de Jesus da vontade de evangelizar, da vontade de orar mais, da vontade de ser santo. Não está fazendo a parte da letra das músicas. Aí a moçada ia para casa suada, cansada, porque não foi para a balada, porque em troca teve a balada gospel. Ah, pastor, já me perguntaram isso. Se eu preferia que ele estivesse no mundo, desculpa, que pergunta mais idiota. Não é o mundo ou isso aqui, irmãos. A coisa melhor, nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos alimentamos de coisas superficiais, na primeira ondinha da vida, não precisa ser alta, não precisa ser uma onda forte, não precisa ser tsunami, não. Na primeira ondinha da vida, queda. Dá aquela batida nas pernas e puf, porque nós não temos nos alimentado dessas verdades, tão presentes na palavra de Deus, tanto Isaías como Paulo agora. A vida cristã gira em torno do que Cristo precisa ser formado em nós, do que Ele precisa ser visto em nós. Bem, em contraste com esse cenário evangélico de verdade, do Evangelho, em contraste a tal situação abençoada, muitos infelizmente vinham confiando em falsos deuses, em ídolos, quer sejam ídolos de concreto, quer sejam de madeira, como era principalmente naquela época, ou os piores que existem, os produzidos por suas próprias mentes e corações. Eles que fazem os ídolos, naquela época, os artesãos, não eram nada. E os próprios ídolos não eram nada, não tinham valor algum, nos declara o verso 9.
e nada há sobre eles que possa ser testemunhado. Não fizeram nada, não tem currículo, não tem histórico. Não se pode dizer, esses que confiavam, eu confiei no ídolo, ele fez alguma coisa. Pastor, não é verdade não, eu tinha uma vizinha que ela fez uma promessa para Nossa Senhora lá do quê? Ela tinha uma estátua e o filho dela foi curado também, e ficou tudo bem. Meus irmãos, não se engane. Satanás faz obras para manter os homens e mulheres, claro, debaixo da prisão da religiosidade. Comentei com vocês mensagens atrás que, muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, bem aqui, inclusive, Sebastião Diniz, na nossa própria rua, dezenas de carros se reuniam numa noite da semana, porque vinha um camarada não sei de onde, pela Varig na época, para fazer cirurgias espirituais. Mas o senhor está dizendo que aquelas cirurgias eram coisa do diabo? Não entendeu? Gaguejei? Totalmente, somente, operações malignas para manter as pessoas presas debaixo da religiosidade. Satanás, meus irmãos, isso é coisa de filme de terror, né? Não vai só aterrorizar as pessoas, não. Ele vai dar com uma mão para poder tirar com a outra. Então, o texto diz claramente, irmãos, ídolos, falsos deuses, não são nada. Em resumo, versos 10 e 14, ele expõe sem dó nem piedade a enormidade da tolice de se crer em um falso Deus, em um ídolo. O fato de que os artesãos nada mais eram do que homens, como foi também destacado lá no capítulo 40, versículo 19, irmãos, resume a tolice da adoração de ídolos. Um ferreiro que fica com fome, com sede e desfalece do trabalho árduo enquanto faz um ídolo de metal. Um carpinteiro que tem que delinear seu ídolo de madeira, e o texto ainda diz, de forma tosca, toscamente, mal feito. Não é nenhum Leonardo da Vinci, não. É verdade, meus irmãos, tem umas estátuas por aí, apesar da idolatria, que elas são uma obra de arte. E aqui ainda diz, vocês estão adorando, ainda é ídolo feio. Não tem valor nem como obra de arte. Que confiança vocês podem ter nesse tipo de prática, nesse tipo de artesão? São necessitados como vocês e fazem falsos deuses que não têm vida, pois são feitos de metal, de árvore, que ironicamente, meus irmãos, materiais que o próprio Deus verdadeiro fez. Isaías segue então, meus irmãos, versos 15 a 17, mostrando que o mesmo material usado para promover a tola idolatria é aquele que era usado para queimar na fogueira e para que os homens pudessem aquecer e assar a sua comida, pão, carne, mencionado no texto. Da mesma árvore poderia sair um objeto digno, entre aspas, digno de adoração, e outro que nada podia fazer quanto à sua própria destruição. Qual é o pensamento, meus irmãos, aqui de Deus através do seu profeta? Se o toco de árvore, eu não sei quantos aqui já ficaram em um lugar que você precisava de lenha para botar na fogueira, já teve nesse lugar? Eu tive uma vez só. É uma experiência legal, porque graças a Deus eu não tinha que cortar, não tinha que mostrar meus talentos de lenhador, mas já estava cortadinho. Então falaram assim, vai lá fora, pega mais 2 tocos de madeira. Então você pega a madeira, quando você vai colocar dentro da fogueira, você tem que perguntar para a madeira, posso lhe usar como lenha ou madeira? Claro que eu estou brincando. É isso que ele está falando aqui. Mesmo material, meus irmãos, que não tinha poder nenhum de prevenir a sua destruição, de ser queimado totalmente no fogo. Esse pedaço foi para o fogo, esse pedaço foi toscamente moldado em um ídolo. E eles colocavam nisso a sua esperança, a sua confiança. O verso 18 nos lembra, meus irmãos, de como os adoradores de ídolos estão cegos, sem discernimento espiritual, são ignorantes, coisa que nós já vimos lá no Salmo 115, em outra mensagem. Diz lá o texto, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. A idolatria, quer de ídolos, objetos religiosos, irmãos, quer também das coisas que temos ou buscamos na vida, quer também seja até a idolatria das pessoas que temos em nossa vida, certo? Um ídolo é fácil de se livrar dele. Os outros tipos de idolatria
Nem tanto. Não importa qual seja a idolatria, meus irmãos, são instrumentos que drenam, que sugam o nosso discernimento espiritual, tornando-nos tão inúteis como aquilo que nós idolatramos. Eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos, arduamente, porque, de novo, alguém aqui tem uma estátua de Buda em casa? Alguém aqui, por acaso, tem uma estátua de qualquer santo ou Nossa Senhora, pelo menos eu digo dos membros da nossa igreja? Não. Então, pastor, fecha aí, valeu a mensagem, bora para casa, bora pedir a pizza. Meus irmãos, como Calvino nos deixou a frase, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E esses são muito piores de se livrar do que esses que os artesãos faziam há 2.700 anos atrás. Uma prova, meus irmãos, da minha idolatria, pensava esta semana, é a minha vida de oração. É a idolatria da minha capacidade, da minha inteligência. É a idolatria, eu sei fazer. É o meu complexo de Romário, né? Treinar para quê, parceiro? Já sei o que fazer. Ele falava isso. Bem, a verdade é que o baixinho ia lá e botava dentro, né? Mas tudo bem, não é o ponto. Eu não sou Romário de Deus. A minha capacidade, irmãos, a parte da capacitação de Deus é nada. Absolutamente nada. Eu pensava essa semana sobre isso. Sobre as orações relâmpago. Não é relâmpago, irmãos. A gente tenta se ancorar em alguma coisa, né? Como Neemias, que já ia estar diante do rei, e estava fazendo um pedido para poder ir lá restaurar Jerusalém. Não é por causa disso, não. É porque eu quero gastar mais tempo em outras coisas. Então eu faço aquela oração relâmpago. Até por pessoas a quem eu amo tanto. Pego meu devocional, fiz o devocional, e tenho um dia de orar pelo meu pai. Esse ano completa 80 anos de idade, já requer alguns cuidados de saúde. Está firme e forte, voltou para a academia, está bem, tem 80 anos de idade. Aí eu faço aquela oração que eu quase ouço Deus falando assim para mim: esse é o tanto que você ama o seu pai? Esse é o tanto que você ama a sua mãe, o seu filho, a sua esposa? Esse é o tanto que você se importa com aquela ovelha que lhe mandou um pedido de última hora? Esses 20 segundos é o quanto você ama essas pessoas? Porque no fundo, meus irmãos, nós não entendemos, eu vou falar de mim, né? Eu não entendi que a oração não é uma atitude de passividade. Nós tínhamos um colega no seminário, o Olavo, ele é pastor de São Paulo, me parece, que ele dizia, a gente estava em plena, ainda saindo do regime militar, né? Então o pessoal teve essa coisa de revolução na cabeça ainda, e ele falava assim, tome uma atitude revolucionária. Peraí, para que lado que você vota aí? Quando em revolução a gente fica meio, né? Tome uma atitude revolucionária. Ore. Ore. Ontem encontrei com 3 irmãs venezuelanas e hoje foi a eleição na Venezuela. É óbvio, meus irmãos, qualquer pessoa de sã consciência e que não é com a mente lavada pela ideologia, sabe o que é o melhor que deveria acontecer, apesar de não ser a melhor pessoa. Esse é o ponto. Tem que tirar o pior para ficar o menos pior, pelo menos vai ver que daqui a pouco alguma coisa melhora. E o que me chamou a atenção nessas irmãs é que elas falavam o tempo todo em oração, oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Porque se alguma coisa não acontecer, logo, nós vamos ter um derramamento de sangue. Em muitas situações nós poderíamos mencionar, meus irmãos, como confiar em absolutamente qualquer coisa no seu Senhor nos faz iguais àqueles ou aquilo que nós confiamos. Tão incapaz, tão limitado como aquilo que nós confiamos, inclusive nós mesmos. Por isso muitos seguem em frente, mesmo não percebendo o mal que estão fazendo com a sua própria vida. Porque perdem, meus irmãos, o discernimento, perdem o entendimento, como o texto diz, eles seguem em frente. São cegos guiando cegos. O verso 19 aponta a incapacidade que o idólatra tem de parar para pensar.
lhe falta conhecimento e entendimento para perceber a tolice daquilo que ele tem investido na sua vida. Tolice ilustrada aqui, meus irmãos, em tomar da mesma madeira, da mesma árvore, e fazer ídolos, e fazer meio para poder se aquecer ou cozinhar. Ele é como, irmãos, um viciado que anseia por aquilo que o está destruindo. Ele se alimenta de cinzas, diz o texto, e assim, portanto, é claro, nunca sacia a sua fome. Ele é desviado por um coração iludido por algo que nunca atenderá às suas necessidades. E ele é incapaz de perceber o mal que está trazendo sobre a sua vida. Ele é incapaz de salvar a si mesmo. Assim termina o verso 20 sobre a realidade do idólatra. Ele é incapaz de salvar a si mesmo. E ele completa: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Devia ser a pergunta que ele deveria fazer para si mesmo. Mas ele não faz. Essa percepção jamais vem sobre aquele que está aprisionado quanto a um ídolo. O irmão nosso está tentando ajudar um irmão de outra igreja. Compartilhava comigo recentemente questão de casamento. A esposa o deixou por outro homem. E quando ele falava, meus irmãos, eu fiquei pensando quantas vezes eu já passei por esse mesmo aconselhamento, essa mesma tentativa. E não só esta, mas outras situações onde você, como dizia Chesterton, você tem que provar que a grama é verde. Provar que a pessoa está dando facadas em si mesmo. E facada do tipo que coloca, gira para a ferida não fechar e desce para poder ela ficar toda aberta. E ainda assim insiste que é o melhor. Certa pessoa, um tempo atrás, já faz bastante tempo, disse para mim: eu sei que Deus entende. Eu falei: não. A única coisa que Deus entende é que você está enganando o seu coração. Não coloque Deus nessa história, não. Quer pecar, ainda quer botar um selo do imetro de Deus falsificado? Comprado no Paraguai? Não. Da Shopee? Não bate com Deus que a gente conhece na palavra de Deus. Mas deve ser um irmão, pastor, que não conhece bem da Bíblia. Conhece sim. Mas esse é o resultado, irmãos, do pecado da nossa vida. Carlos Oswaldo, nosso professor que já mencionou, ele tem essa frase maravilhosa, né? Extremamente teológica e profunda. O pecado emburrece. Profunda, né? Mas real. Real. E essa situação, meus irmãos, desses viciados em si mesmos. E a comparação trazida aqui, meus irmãos, é óbvia. De um lado, o Senhor eterno, o primeiro e último, o Rei Redentor, Senhor dos exércitos vitorioso. Do outro lado, coisas inexistentes, fabricadas por nossas próprias mãos. A decisão não deveria ser complicada. Mas seres humanos, irmãos, pecaminosos, complicam as coisas. Nós complicamos. Por qual outra razão escolhemos, como seres humanos, o conflito em lugar, por exemplo, da resolução de paz em nossos relacionamentos? Por que escolhemos a lascívia em lugar da pureza no trato com o sexo oposto? Ou, nos nossos dias, com o mesmo sexo, em alguns casos. Por que escolhemos o adultério em lugar da pureza matrimonial, desenhada tão bem por Deus e sua palavra? Por que escolhemos a ostentação em lugar do contentamento? Simplesmente a pergunta é: por quê? Será que realmente, irmãos, não sabemos que temos uma alternativa melhor? Ou algo dentro de nós nos leva a escolher o veneno em lugar da cura, o pecado em lugar da desobediência? Mas não é como se não tivéssemos uma alternativa melhor. Claro que temos. O Senhor, inclusive, meus irmãos, pacientemente se dá o trabalho de apresentar ao seu povo esta alternativa melhor e inigualável, devo eu acrescentar. Essa alternativa que nos leva de volta para uma vida cheia dele, cheia da sua presença, cheia do seu discernimento, coisa que faltava ao povo de Deus naqueles dias. Versículo 21 até o 23. Segundo lugar, voltar-nos para o único Deus que provê a nossa redenção é a nossa única alternativa. Voltar-nos para o nosso Deus que provê a nossa redenção é a nossa única alternativa. O contraste, irmãos, entre Israel e a parte de Israel, entre Israel fiel e a parte de Israel que copiava os povos iludidos, que fabricavam e adoravam ídolos, é impressionante. Os crentes desse Israel fiel foram redimidos, mas
os fabricantes e adoradores de deuses foram enganados. Israel deveria lembrar que Deus pode predizer o futuro e pode fazê-lo acontecer, como a gente já viu lá nos versos 6 a 8. Mas que, por outro lado, os ídolos não são nada, versos 9 a 20. E diante dessa base, meus irmãos, Israel está sendo lembrado de todas essas coisas pelo Senhor, diz o verso 21. Lembre-se disso. Lembre-se do que eu tenho lhes falado. Lembre-se do que eu tenho lhes ensinado. Lembre-se de quem vocês são. Lembre-se de quem vocês são para mim. E Deus vai falar, meus irmãos, aqui no versículo 21, coisas óbvias, coisas que Ele já falou várias vezes. Eu posso repetir? Você é o meu servo, eu o fiz, eu nunca o esquecerei. Por que será, meus irmãos, que Deus se repete? Israel nunca tinha ouvido essas coisas, como eu disse, várias vezes, inclusive pela pena de Isaías. Mas, irmãos, a nossa memória é uma coisa poderosa, especialmente quando ela é o lugar da habitação da palavra de Deus, que nos fala quem é Deus e o que Ele tem feito. É isso que Deus quer fazer aqui. Repete coisas que já sabia, para, como eu vou dizer, dar uma chupeta, sabe quando você faz no carro? Pegar no tranco a memória de Israel. Por um momento eles estão sem discernimento, estão cegos, estão perdidos. Então Deus está dizendo, lembre quem vocês são, lembre quem eu sou. E já eu devia lembrar, meus irmãos, de que era servo de Deus. Devia lembrar que havia sido criado pelo Senhor. Devia lembrar que o Senhor jamais se esqueceria deles. Lembra daquele outro texto? Como me esquecerei de ti, ó Efraim? Está lá em Oséias. Eu tenho o seu nome. Não é assim que a gente faz para não esquecer as coisas? Escreve na mão. Deus fez também. Escreveu o nome do seu povo para aqui dizer, eu não tenho como esquecer vocês. É uma forma humana de Deus falar que está sempre com o seu povo na sua própria memória. Em tempos terríveis da destruição de Jerusalém, um outro homem seguiu a mesma linha de dar chupeta na sua memória com coisas que abençoam. Tempos de destruição de Jerusalém e do templo, quando Nabucodonosor invadiu aqueles dias com a Babilônia. Quem é esse homem? Jeremias. Diante de tudo aquilo, meus irmãos, ele é um homem idoso. Ele está atormentado por pensamentos de desesperança. Pense, porque não é uma muretinha, irmãos, como a nossa lá de casa, não. Certo? Eu sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Só de uma cartela de torcilaço no dia seguinte, mas eu derrubo sozinho. Como já explicamos muitas vezes, irmãos, eram muralhas tão largas que casas eram construídas em cima. E elas estavam agora no chão. O templo, símbolo da presença de Deus, queimado, saqueado no chão. E aí o que Jeremias escreve em Lamentações? Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas, meu irmão, esse não é o lugar que eu e você precisamos ficar. Não é só o lugar de eu lembro do problema, lembro dos muros e tudo queimado, e minha alma fica desfalecida, porque o texto continua. Em lugar de Jeremias ficar fomentando a desgraça em sua mente, ele escolheu o caminho contrário, o poder da memória em Deus. Próximo verso. Todavia, como eu gosto, irmãos, dos mais, porém, todavias da Bíblia. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, é um desses que eu gosto. E Jeremias escreve, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Isso é Lamentações 3, 20 a 22. Poder da memória em quem Deus é e naquilo que Ele faz. Se quisermos vencer, meus irmãos, as tentativas de ansiedade, as tentativas de mergulhar nossa vida na preocupação e destruir a nossa vida, roubar a nossa paz, se nós queremos vencer isso, Paulo tem uma receita. Olha como essa receita funciona. Primeiro, que ele nos aconselha a orar com gratidão.
Perceba que geralmente a nossa gratidão é o seguinte: a Ana fez alguma coisa para mim, eu retorno de obrigado por uma ação no passado. Ela já fez por mim. Ela já atendeu o meu pedido, já me fez o favor. E eu sou grato por aquilo que ela fez. Paulo diz o contrário. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Deus não fez nada ainda, mas eu já estou agradecendo. Por que eu posso fazer isso, meus irmãos? Porque eu sei que tudo age para o meu bem. Eu sei que Ele não faz nada que seja para me destruir, para me prejudicar, para me derrubar. Então eu posso ter essa oração acompanhada de gratidão. E Paulo continua, em seguida: quando oramos assim, experimentamos paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas logo depois, ele acrescenta: como que eu vou manter isso no nosso dia a dia? Então veja bem, meus irmãos, o problema bateu na porta, eu vou a Deus em oração grato, certo? Receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Pastor, é formulinha? É automática? Passo 1, passo 2? Para Deus, sim. Se eu de fato orar com gratidão no meu coração, que significa independente da resposta, obrigado, a paz vem. A paz não vem, meus irmãos, sabe quando? Senhor, aquilo que eu orei, deixa eu lhe dar uma ajudinha, deixa eu fazer do meu jeito. E aí eu vou, meto o pé pelas mãos, aí não tem paz. É quando a gente entrega as coisas, meus irmãos, para Deus, assim, ó, é um cabo de guerra. Continua puxando o tempo todo e quer fazer do nosso jeito. Mas se orar desse jeito, a paz vem. E aí o que vem depois? Como é que eu mantenho, irmãos, a paz de Deus que Ele me deu quando eu orei do jeito certo? Próximo texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, primeiro, pensar positivamente, pensar da forma correta e depois viver da forma correta. É como vamos desfrutar a paz permanente. Viver da forma correta? Eu esqueci o próximo versículo, desculpe. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Desculpe a rápida exegese de exposição de Filipenses capítulo 4, mas é uma fórmula maravilhosa. É uma fórmula, meus irmãos, de manter a nossa memória em Deus e no que Ele faz. Quais são os desafios da sua agenda desta semana? Você abriu o seu programa lá, quer seja o Google Calendário ou usa um outro programa, quais são os desafios que você tem esta semana ou nesses próximos dias? Traz à memória, meu irmão, aquilo que Deus tem feito e quem Ele é. E deixa nas mãos de quem nunca falha. Lembre-se, Israel, de quem você é. Pastor estava no cativeiro. Estava no cativeiro, meus irmãos, porque Deus disciplina filhos. Já parou para pensar isso? Se Israel não fosse o povo de Deus, o filho de Deus, nesse sentido, não teria cativeiro. Faz sentido? A não ser que você tenha me dado uma autorização expressa. Como é que você sentiria, irmã Ellen, se do nada eu me levantasse aqui, desse uma palmada no João? Tá bom? Vai ficar meio saia justa entre a gente, não vai? Porque a mãe não me autorizou nada. Que vale, meus irmãos, um parênteses aqui, tá, meu irmão? Se porventura se você está sem disciplina na sua vida e faz tempo, eu checaria a sua conversão. Porque Deus não disciplina filhos do diabo. Dá uma questão, peraí. Meu irmão, só tem dois tipos. Ou somos filhos de Deus, ou alguém é filho do diabo. Todos nós já fomos filhos do diabo. É verdade ou não é? Ele não gosta de pensar isso. Eu fui filho do diabo durante 10 anos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela graça sois salvos.
Diante disso, meus irmãos, diante de tantas verdades de quem Deus é, de que Deus fez, Israel devia então adorar o Senhor no cativeiro. É o que nos diz o último verso, verso 23. Mas por que cantar? Por que adorar? Voltando um pouquinho, explico o 22. Porque o Senhor era o que perdoava os pecados de Israel. O Senhor era o que os havia redimido, ou que a havia como nação redimido. Mais um contraste, irmãos, entre o Senhor Deus e os falsos ídolos. Eles jamais prometiam perdão. Eles jamais poderiam apagar os pecados daqueles que os buscavam. O perdão, a justiça, não fazia parte, irmãos, da espiritualidade idólatra pagã. Os falsos deuses eram aplacados na sua ira por sacrifícios, é verdade, inclusive às vezes sacrifícios humanos. Mas o Senhor não era aplacado nesse sentido pelo sacrifício de animais que ele colocou na lei mosaica. Ele não foi nesse sentido apenas aplacado pela morte do seu filho na cruz. Não, a morte dele é redentiva porque remove o pecado daquele a quem ele redime. Essa é a diferença. O Senhor perdoava, meus irmãos, os nossos irmãos do Antigo Testamento pelo seu arrependimento verdadeiro, que era exemplificado por levar o animal para o sacrifício. Essa é a lógica. Não era o animal que trazia perdão para eles. E se você lembra bem, o autor de Hebreus vai dizer exatamente isso. É impossível que o sangue de bodes e carneiros possa perdoar pecados. Não servia para nada nesse sentido. Era o arrependimento e a contrição, a obediência do servo de Deus que outorgava o perdão do Senhor. Ou seja, se observarmos atentamente, meus irmãos, aqui que eu achei interessante nesse texto, o perdão de Deus sempre foi o nosso Deus levando sobre si as nossas transgressões. Então preste atenção. Eu devo para o Rendel R$1.000, certo? O Rendel chega para mim e diz: pastor, conversamos em casa, estou numa época do coração muito bom, não precisa mais me pagar. A dívida sumiu, irmãos. Apareceu R$1.000 na conta do Rendel? Não. Ele absorveu a minha dívida. Ele absorveu a minha dívida. É isso que Deus vem fazendo, irmãos, desde que o mundo é mundo. Eu sou o que perdoa os seus pecados. Como assim? Ninguém pagou pelos pecados. Ninguém fez nada. Não se preocupe, eu estou pagando. E um dia eu vou pagar definitivamente. De uma vez por todas. É por isso que ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Assim, meus irmãos, por causa disso, a nação devia cantar. Nós devemos cantar. Cantar ao Deus perdoador, redentor, resgatador. Na verdade, o nosso texto, toda a natureza, de forma personificada, como se fosse um ente que pode responder, é convidada a cantar a respeito de Deus. Aquele que redimiu Jacó e que manifesta a sua glória a Israel. Mais à frente, irmãos, no capítulo 49, versículo 12, Isaías escreve: gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Em contraste com as trevas espirituais das outras nações, Israel é prometido que viveria, ou viverá, na verdade ainda, na luz da glória de Deus. O perdão, a redenção, o resgate, irmãos, os leva ao destino final planejado por Deus, que é viver para a sua glória e na sua glória. Como podemos contemplar ou considerar qualquer outra alternativa quando nós temos o Senhor realizando isso por nós? Precisamos, meus irmãos, sempre atualizar o nosso inventário, que eu tenho falado algumas semanas. O inventário da nossa vida sobre o que temos, onde temos colocado a nossa confiança. Pessoas e coisas se tornam muito facilmente, irmãos, muletas em nossas vidas. Pessoas queridas, pessoas abençoadas, mas ainda assim se transformam em ídolos. Tem um filme que nós assistimos num retiro muito tempo atrás, é um filme antigo, você nota pela roupa deles que é
década de 70 para 80. O nome do filme é Motivo de Alegria, baseado no primeiro texto ali de Tiago. Tem um motivo de grande alegria passarem por tribulações. Se os irmãos que estavam na igreja naquela época lembram, esse filme tem inclusive no YouTube. É um casal jovem e ele é muito crente muito fiel. Ele passa por um desemprego, continua confiando no Senhor, a esposa está balançada, ele consegue um novo emprego, e quando tudo parece que vai se normalizar, ele é atingido por um motorista bêbado. E essa irmã se vê sozinha. E essa foi a maior prova que ela pôde ter na sua vida. O que eu tirei, meus irmãos, daquele filme, é como muitas vezes a gente não vai fazer aquela cena grotesca, né, de até meio brega. Quero morrer também, não posso viver sem ele ou sem ela. Já viu o jovem que chega terminando namoro? Misericórdia. Não aponte para ninguém não, tá? É claro, meus irmãos, que pessoas, especialmente aqui nos fizeram muito bem, nos fazem falta. Mas o ponto aqui, meus irmãos, como muitas vezes esse filme me mostra isso, eu não tenho motivo de alegria quando Deus faz o que eu não quero, diferente do que eu esperava. O filme acaba muito bem, graças a Deus, mas o ponto aqui, meus irmãos, é como a gente precisa passar por um processo, muitas vezes, onde Deus vai botar a gente no cativeiro babilônico. E aí a minha pergunta final é, no momento desse cativeiro babilônico, temos de fato nos voltado para o Senhor? Temos lembrado que acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa, Ele já fez o que mais importa para nossas vidas? Em dias, meus irmãos, de um cristianismo utilitário, onde Deus é tratado como um gênio da lâmpada, né? 3 pedidos, o resolvedor de problemas da nossa vida, nós temos lembrado que Ele já nos deu o mais importante, seu único Filho. Deus se fez homem para morrer a nossa morte e nos dar a graça de vivermos a sua vida. De novo, Romanos, que lemos agora há pouco, nos lembra o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo explica no versículo seguinte: aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Não todas as coisas que eu coloquei na minha lista de Papai Noel. Não todas as coisas que eu sempre sonhei e até orei a minha vida inteira. Mas todas as coisas que agem para o bem daqueles que amam a Deus, para que Cristo seja formado em nós. Devemos nos quebrantar, irmãos, diante dessas verdades, diante desse Deus em quem unicamente faz sentido confiar. Que a sua semana, meu irmão, tenha desafios que sirvam para você como o Spurgeon falava: eu dou boas-vindas à onda que me joga mais perto da rocha. Rocha com R maiúsculo, rocha que é Cristo. Amém. Deus querido, obrigado por nos lembrar verdades eternas, verdades que já conhecemos tanto, verdades que precisam ser trazidas à nossa memória sobre o Senhor. Precisamos lembrar de quem Tu és, o que tens feito, e viver à luz disso. Assim, poderemos experimentar uma paz que excede todo entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a mim e aos meus irmãos aqui, a vivermos esta realidade. Realidade que trouxeste ao Teu povo de 2.700 anos atrás. E o ser humano continua sendo ser humano. E nós, Teus servos, hoje, precisamos da mesma palavra, das mesmas verdades. Em nome de Jesus. Amém e amém.